A China decidiu voltar a comprar a carne brasileira. E veja também. Representante da União Europeia alertou que a Omicron deve se tornar a variante dominante na região no início do ano que vem. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 800 mil mortes pela Covid. O TSE decidiu que no ano que vem as eleições vão ser realizadas no mesmo horário em todo o país. Dezembro é o mês de conscientização sobre a prevenção contra o câncer de pele. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O Ministério da Agricultura confirmou que a China derrubou o embargo de carne bovina do Brasil. As vendas para o país asiático haviam sido suspensas em setembro. Depois de 3 meses, a China decidiu retirar o embargo à carne brasileira. O governo chinês autorizou a importação de cortes sem osso de animais de até 30 meses de idade. As vendas para o país asiático foram suspensas após 2 casos atípicos de vaca louca terem sido notificados em Minas Gerais e Mato Grosso. E apesar de a Organização Mundial de Saúde Animal ter informado que as ocorrências não representavam risco para a cadeia de produção bovina brasileira, a decisão de retomada dependia da China, que manteve o veto até agora. Em novembro, a China já tinha sinalizado para a volta das exportações, com a liberação dos produtos que tinham recebido a certificação sanitária antes do embargo. A China é o principal mercado da carne bovina brasileira e compra quase metade das cerca de 2 milhões de toneladas que o país exporta. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, com o embargo, as exportações totais de carne do Brasil caíram 43% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Como consequência, o veto da China fez o valor do boi cair no país. Apesar disso, o preço da carne não diminuiu para o consumidor. O Brasil registrou o 12º caso da variante Omicron. São Paulo é o estado com o maior número de infectados pela nova cepa. O Ministério da Saúde confirmou um novo caso de paciente contaminado com a variante Omicron do coronavírus. Com isso, são 6 diagnósticos confirmados em São Paulo, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio Grande do Sul e 2 em Goiás. Outros 4 casos suspeitos estão em investigação em Minas Gerais. Até o momento não há registro de quadro grave. A Omicron tem gerado temores de que a grande quantidade de mutações possa significar que a variante escape da imunização induzida por vacinas. Fabricantes de imunizantes afirmam que, embora haja a possibilidade de que as vacinas existentes sejam menos eficazes contra a nova variante, é provável que protejam os infectados contra quadros graves da Covid-19. As primeiras pesquisas para testar o impacto da variante na proteção das vacinas ainda são preliminares, e as primeiras conclusões são de que há queda na produção de anticorpos que neutralizam a Omicron. Os estudos mostraram que a nova cepa pode escapar parcialmente de uma primeira barreira de proteção oferecida pelos imunizantes e sugerem a aplicação de doses de reforço para garantir mais proteção. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um alerta para a rápida disseminação da variante Omicron do coronavírus. A previsão é de que em pouco tempo ela se torne a cepa dominante na Europa. A variante Omicron do coronavírus avança na União Europeia e deve se tornar dominante no bloco em meados de janeiro. Foi o que alertou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nessa quarta-feira, durante pronunciamento no Parlamento Europeu. O que me preocupa é que estamos vendo a cepa Omicron no horizonte, que parece ser ainda mais contagiosa. Se olharmos para o tempo que leva para novos casos surgirem, as infecções dobram a cada 2 ou 3 dias. É muita coisa. Fomos informados de que em meados de janeiro, a Omicron será a nova variante dominante na Europa. Omicron die neue dominante Variante in Europa sein wird. Von der Leyen garantiu que os 27 países do bloco têm vacinas suficientes para combater a nova cepa do vírus. A Organização Mundial da Saúde já havia dito que a variante Omicron se propaga a um ritmo não visto com nenhuma outra. A entidade pediu aos governos que usassem todas as ferramentas anti-Covid-19 disponíveis para evitar que os sistemas de saúde europeus fiquem sobrecarregados. Cerca de 66% da população da União Europeia recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid. A presidente da Comissão Europeia sustentou que a 3ª dose é a melhor proteção contra a nova variante do coronavírus.
Os Estados Unidos superaram a marca de 800 mil mortes pela Covid. O país enfrenta uma quinta onda de infecções. A marca foi confirmada pela Universidade Johns Hopkins. O número é maior que a população de vários estados do país, como Dakota do Norte e Alasca. Cerca de 450 mil mortes ocorreram em 2021, apesar das vacinas terem sido autorizadas para uso ainda em dezembro de 2020. O país tem um forte movimento antivacina e a grande maioria das mortes ocorreu em pessoas não imunizadas. Os Estados Unidos atravessam uma quinta onda de infecções que tem como epicentro os estados mais frios do norte. A variante Omicron representa cerca de 3% dos casos de contágios atuais nos Estados Unidos, um número que deve crescer rapidamente como em outras nações. O Brasil se aproxima de 617 mil mortes pela Covid. Os ataques hackers que o Ministério da Saúde tem sofrido prejudicaram o balanço do coronavírus pelo quinto dia seguido. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 92 mortes por Covid-19. Agora são 616.970 vítimas da doença no país. Também foram acrescentados mais 3.826 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.195.000 diagnósticos de coronavírus já foram confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 136 vítimas diárias, completando 9 dias com menos de 200 mortes. A média móvel de casos indica 5.436 novos registros. Diminuiu mais um pouco em relação à média de 14 dias atrás e segue em tendência de queda. No mapa da evolução da doença por regiões, 3 estados apontam alta: Mato Grosso, Roraima e Sergipe. Em estabilidade agora estão 4 unidades da federação: Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 15 estados apresentaram queda. Dessa vez, 5 estados não informaram os dados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Agora sim, a gente vai ver a reportagem com os detalhes sobre a rápida disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus na União Europeia. A variante Ômicron do coronavírus avança na União Europeia e deve se tornar dominante no bloco em meados de janeiro. Foi o que alertou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nessa quarta-feira, durante pronunciamento no Parlamento Europeu. Und das, was mich besorgt, ist, dass wir jetzt zusätzlich am Horizont... O que me preocupa é que estamos vendo a cepa Ômicron no horizonte, que parece ser ainda mais contagiosa. Se olharmos para o tempo que leva para novos casos surgirem, as infecções dobram a cada 2 ou 3 dias. É muita coisa. Fomos informados de que em meados de janeiro, a Ômicron será a nova variante dominante na Europa. Omicron die neue dominante Variante in Europa sein wird. Von der Leyen garantiu que os 27 países do bloco têm vacinas suficientes para combater a nova cepa do vírus. A Organização Mundial da Saúde já havia dito que a variante Omicron se propaga a um ritmo não visto com nenhuma outra. A entidade pediu aos governos que usassem todas as ferramentas anti-Covid-19 disponíveis para evitar que os sistemas de saúde europeus fiquem sobrecarregados. Cerca de 66% da população da União Europeia recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid. A presidente da Comissão Europeia sustentou que a 3ª dose é a melhor proteção contra a nova variante do coronavírus. Vamos falar agora da vacinação. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 160 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso representa 75% da população. Mais de 140 milhões de pessoas tomaram a segunda dose, 65% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 21.417.000 pessoas, ou 10% da população. No total, já foram aplicadas mais de 321 milhões de doses das vacinas contra a Covid. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que a cidade já registra um aumento significativo de pessoas com gripe. O crescimento de casos registrados é de influenza H3N2, especificamente da variante Darwin. O vírus é o mesmo associado à pandemia de gripe do Rio de Janeiro.
Detectada em uma cidade da Austrália, a variante Darwin é uma versão específica do vírus H3N2, que é um dos subtipos do vírus influenza A. Segundo especialistas, a vacina contra a gripe já aplicada neste ano cobre o H3N2, mas não especificamente esta nova cepa. E como o imunizante foi aplicado há mais de 6 meses, a resposta contra a doença pode ter sido reduzida. No Rio de Janeiro, os casos de influenza já ultrapassaram os de Covid-19. E na capital paulista, apesar de o coronavírus estar em queda, os casos de gripe começaram a crescer. Os sintomas provocados por esse vírus são os clássicos da gripe, como febre alta com início agudo, dor de cabeça, dores articulares, constipação nasal e inflamação de garganta e tosse. Em alguns casos pode haver vômito e diarreia, sintomas mais comuns em crianças. Segundo especialistas, o melhor a ser feito nesse momento é continuar usando máscaras, higienizar as mãos e evitar as aglomerações. A Prefeitura de São Paulo começou a realizar nesta semana testes rápidos para a Covid-19 nas unidades de saúde da capital em pacientes com sintomas de síndrome gripal. Os 4 condenados no caso da Boate Kiss estão presos. Eles começaram a cumprir pena após a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Fux aceitou um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pedindo a suspensão do habeas corpus preventivo, que permitia que os condenados ficassem em liberdade até o julgamento dos recursos. Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira, foram presos em São Vicente do Sul. Mauro Hoffman, sócio da Casa Noturna, foi preso hoje de manhã em Santa Catarina. E o dono da Boate Kiss, Elisandro Spor, se entregou em Porto Alegre. No último dia 10, eles foram condenados por dolo eventual pela morte de 242 pessoas na Boate Kiss em Santa Maria em 2013. O assunto agora é o Dezembro Laranja. A campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é para alertar sobre a importância da prevenção contra o câncer de pele. Um levantamento mostra que mais de 80% dos brasileiros sabem como evitar danos à pele, mas a maioria não se cuida. Verão, calor, sol. Nesta época do ano aqui no Brasil costuma ser tão quente que parece ter um sol para cada um, como dizem por aí. E sol é vida. Mas a exposição solar excessiva em horários de pico e sem proteção pode ser muito prejudicial. Esses raios solares, são raios ultravioleta, eles acabam fazendo dano no DNA da nossa célula. Então, quando a gente queima do sol, esses danos de DNA vão se acumulando e ao longo dos anos esses danos podem gerar um câncer de pele. Com a chegada da estação mais quente do ano, chega também o alerta de prevenção contra o câncer de pele por meio da campanha Dezembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O câncer de pele é um dos mais comuns em todo o mundo e também aqui no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, os tipos não melanoma correspondem a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mas a maioria desses casos tem cura. Já o tipo melanoma é mais complexo. Que é um tumor mais agressivo, um tumor que tem mais capacidade de metástase, principalmente para órgãos à distância, né? Metástase é a saída do tumor da região primária, que seria a pele, e vai para regiões à distância no corpo. Mas tem tratamento. Hoje, com o advento da imunoterapia, a gente vê mesmo doenças já avançadas obtendo cura. Então, realmente é um grande avanço dentro da oncologia clínica, é o tratamento de melanoma. Na maior parte dos casos, o câncer de pele se manifesta como uma pinta e é preciso ficar atento. Caso ela modifique ao longo do tempo, ou seja uma lesão nova, né? Então, puxa, eu não tinha uma pinta no dorso e ela surgiu e ela vem aumentando, ou ela sangra, ou ela tem áreas de diferentes cores, né? Então, esse tipo de lesão que é a lesão que a gente tem que estar realmente alerta e orientar a população a procurar atendimento dermatológico. Mas antes disso é melhor prevenir. E a receita nesse caso, praticamente todo mundo conhece. Um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos mostra que 86% dos entrevistados sabem e concordam que usar protetor solar diariamente é necessário para prevenir o câncer de pele.
mas apenas 37% deles mantêm esse cuidado no dia a dia. Mas é chegada a hora de mudar esse quadro. Então, atenção às dicas. Uma paciente que está preocupada com manchas de melasma, né, ou que já teve um câncer de pele, a gente recomenda todos os dias, mesmo quando nublado, porque a gente sabe que os raios ultravioleta passam pelas nuvens. Então a gente recomenda uma quantidade de 1 colher de chá de protetor solar para aplicar no rosto. E qual que é o FPS? Tem que usar o filtro de proteção solar. A gente sabe que com o FPS 30 você bloqueia 95% dos raios ultravioleta. Então isso já é um FPS bacana. E claro, é preciso evitar a exposição solar das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Depois do intervalo a gente vai mostrar que as eleições do ano que vem vão ter um horário padronizado no país todo. A gente volta já. A Polícia Federal faz hoje buscas em endereços ligados aos ex-governadores do Ceará e irmãos Ciro Gomes e Cid Gomes, do PDT. Os mandados fazem parte das investigações sobre um esquema de corrupção envolvendo as obras da Arena Castelão, em Fortaleza. A Justiça Federal do Ceará determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois. Ciro Gomes classificou a ação como abusiva e disse que não teve nenhuma relação com o estádio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, votou por manter a obrigatoriedade do comprovante de vacinação contra a Covid a todos que desembarcarem no Brasil. O plenário do Supremo está julgando a decisão provisória sobre o passaporte da vacina. No voto, Barroso disse que brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que retornem sem o certificado de vacinação devem apresentar o teste negativo para a Covid e se submeter à quarentena de 5 dias, seguida de novo teste. Os magistrados do STF têm até a meia-noite de hoje para amanhã para apresentarem os votos sobre a questão. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu padronizar o horário de votação em todo o país nas eleições de 2022. A partir das próximas eleições, o horário de início e encerramento da votação em todo o país vai ser padronizado com Brasília. Com isso, todos os estados vão ter que seguir o horário oficial para a votação, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde, independentemente dos fusos. Com a mudança na prática, a votação dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul e parte do Pará acontece das 7 horas da manhã até às 4 da tarde. No Acre, das 6 às 3 horas da tarde. E em Fernando de Noronha, acontece das 9 horas da manhã até às 6 da tarde. A alteração foi aprovada durante a votação de resoluções que definem regras que vão ser aplicadas nas eleições de 2022. A unificação do horário de votação foi proposta pelo relator ministro Edson Fachin. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu que a mudança pode gerar transtornos, mas defendeu que é preciso priorizar o resultado final. O Senado americano aprovou um projeto de lei que permite aumentar o limite de endividamento dos Estados Unidos. Isso evita um calote da maior economia mundial. Pela proposta aprovada, o teto de dívidas aumentou em 2,5 trilhões de dólares. O calote seria uma situação inédita no país. A cidade de Nova York está construindo quase 4 quilômetros de muros, portões e parques elevados para se proteger das inundações e do aumento do nível do mar. Nova York se prepara para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O furacão Sandy em 2012 ou a tempestade Aida em setembro passado mostraram que a Big Apple está sob a ameaça da elevação do nível do mar. Por isso, a capital econômica dos Estados Unidos desenvolve o projeto Resiliência da Costa Leste, ao custo de 1 bilhão e 450 milhões de dólares para proteger a cidade de inundações. O que construímos aqui é parte do maior projeto de resiliência em uma densa área urbana nos Estados Unidos. Estamos muito entusiasmados por ter iniciado esse projeto há um ano com uma série de contenções de água. Também estamos erguendo o parque, como você pode ver no East River aqui ao lado. Ao longo de 4 quilômetros de costa vão ser instalados portões para fechar a passagem para a água e um parque elevado que funcionará como muro de proteção, cais, esplanadas, ciclovias e jardim.
Pelo menos 1.800 árvores serão plantadas, quase o dobro das arrancadas para a realização da obra, além de outras 1.000 ao redor da região. As proteções que estamos construindo são adaptáveis. Se as projeções do aumento do nível do mar forem piores do que esperamos, podemos adicionar elevações na construção para obter mais proteção. É uma parte importante dos projetos que estamos construindo. Estamos garantindo que as bases sejam fortes o suficiente para podermos construir sobre elas se necessário. O projeto inclui ainda uma instalação subterrânea para melhorar a capacidade de drenagem da rede de esgotos e a construção de uma subestação de energia para evitar que a área fique sem eletricidade. Estamos preocupados com o impacto das tempestades e da elevação do nível do mar. Estamos reformando edifícios. Há 1 milhão de prédios em Nova York. Reformamos sempre que possível. Temos um dos códigos de construção mais resilientes do mundo. Com 836 quilômetros de costa, Nova York tem previsões de um aumento de 67 centímetros no nível do mar até 2050. Em todo o mundo, mais de 150 milhões de pessoas vivem em áreas que podem ser inundadas até metade do século. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.